Está começando o programa Bora Falar, com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Bora Falar, aqui na nossa nova casa, que é o Juicy Hub, com um programa feito sempre com muito carinho para você que está acompanhando a gente. Kaique, nós temos, além de você aqui na bancada com a gente, também a produção e a pós-produção de Beni Coquito Filho, de Luan Matos, que compõe aí a nossa incrível equipe do Bora Falar. E hoje nós temos uma convidada muito especial, né? Em homenagem a ela, inclusive, eu tô usando essa camiseta que eu adoro, né? Que é tudo é político quando você é mulher. Quem a gente vai entrevistar hoje, Marinho? Hoje a gente vai entrevistar a Isabela Cavalcante. A Isa é estudante de Direito na Universidade Católica de Santos, fundadora do Girl Up Caiçara e pesquisadora acadêmica de temas que envolvem os direitos humanos fundamentais. Caramba, que currículo, hein? Poderosa. Demais, gente. A Isa é uma pessoa incrível. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente te admira bastante. E a gente sempre começa o nosso programa, né, Kaique, depois de falar o currículo, e a gente nem destacou isso, pessoal, mas a Isa tem somente 19 aninhos, né? Isso. Eu tenho 29, são 10 anos de diferença aqui. E ela já fez tanta coisa que eu achava que eu fazia coisa. Depois de ver a Isa, conhecer a Isa, acompanhar o trabalho dela, você vê no Instagram, meu Deus do céu, gente, é incrível. A gente sempre pergunta para nossa convidada, para o nosso convidado, quem é, né, no seu caso, quem é a Isa? Como que você gostaria que as pessoas que estão acompanhando a gente hoje te enxergassem? Porque a gente vive ainda numa sociedade de rótulos, né? Sim. Então, quando a gente fala aqui, quando o Kaique traz que você é estudante de Direito, que você faz pesquisas acadêmicas, que você é fundadora de uma ONG, vão vir vários rótulos por aí, além da nossa própria condição de mulher, né? Então, quem que é a Isa Cavalcante? Eu gosto muito de falar que a Isabela Cavalcante, além de tudo, é uma menina que quer mudar as coisas. Mas não só a menina no sentido pejorativo, né? Quando a gente cresce, sendo mulher, a gente tem a palavra menina como algo diminutivo, como você não está preparada ainda, você é só uma menina. Mas hoje, principalmente por conta da ONG, eu ressignifiquei essa palavra. Meninas hoje fazem muito mais do que muito homem de mais de 50 anos. Então, eu gosto de usar essa palavra, uma menina, no sentido mais poderoso dessa palavra, que quer mudar as coisas aqui da Baixada e, quem sabe, do Estado, enfim. Essas áreas voltadas para mulheres são muito importantes para mim e eu gosto muito dessa palavra menina, nesse sentido super ressignificado, né? É a hora de ressignificar as palavras. A gente aqui adora ressignificar, né? Trazer novos símbolos para as palavras. E eu acho que, quando eu escuto você falar dessa questão desse termo, primeiro que me vem uma coisa de carinho, assim, de menina, né? Desse termo, de te chamar assim, de chamar outras meninas assim. E vem muito forte essa questão de representatividade, né? Porque a gente falou disso muito no programa contigo, né, Kaique, que eu te entrevistei. A gente tem pessoas na nossa vida que nos fortalecem, que nos incentivam, mas ao mesmo tempo eu tive várias pessoas que olharam para mim e falaram assim, nossa, mas você é muito jovem para estar fazendo isso. Quando eu entrei na prefeitura, eu comecei a trabalhar 10 anos atrás, eu tinha a tua idade, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura. Sempre que eu ia em alguma reunião, em algum lugar, as pessoas me chamavam de estagiária. Ah, é a estagiária, é a contratada que algum político indicou, com certeza, né? Eu não poderia ser uma pessoa concursada por concurso público que mereceu estar ali. Exato. Então, é muito importante a gente ter exemplos, né? Conseguir ter representatividade e referências, né? Então, as meninas conseguem chegar muito mais longe assim, né? Exatamente. Principalmente a menina mesmo, a menina jovem. Quando a gente vê mulheres em situação de poder, é muito comum nós vermos mulheres muito mais velhas. E a menina que está começando agora, ela pensa, nossa, tá muito distante para mim. Eu teria que nascer com uma outra condição, eu teria que ser de outra cor muitas vezes. Isso tá muito distante. Só que a partir do momento que ela vê meninas da idade próxima delas, fazendo coisa, montando um projeto de lei, conseguindo absorvente para outras pessoas, elas pensam, nossa, eu posso fazer isso. Tanto é que hoje, a grande parte das minhas voluntárias do projeto foram meninas que eu já ajudei. Então elas se sentiram capazes de ajudar outras pessoas também. Então é um ciclo de meninas que se inspiram umas nas outras e a gente vai crescendo assim, né? A gente vai ocupando mais espaços assim.
Não, isso é incrível, né, Kaique? E muitas pessoas podem achar que é uma discussão simples, né, quando a Isa fala agora da questão do absorvente, né? Mas a gente tem um dado aqui que 20% das meninas do Brasil perdem aula por não poderem ir durante o período menstrual. E mais da metade das mulheres do nosso país não conseguem comprar absorvente, Exato. ter acesso ao absorvente, né? Quando a Ju falou que a gente ia receber você aqui e desse projeto que você faz, né, dos absorventes e tudo, eu falei assim, é a principal coisa que eu quero aprender, entender sobre isso, né? Porque não é o meu lugar de fala, não é um assunto que eu domino. E em contrapartida, atualmente veio à tona, né? Eu acho que a palavra absorvente nunca esteve tão em alta nos últimos tempos. E eu queria entender, assim, nessa questão, pobreza menstrual. Me vem mil coisas na cabeça, Sim. mas o que seria a pobreza menstrual? Então, a pobreza menstrual ela é caracterizada pela falta de diversos aspectos. Pode ser a falta de acesso ao produto, a falta de acesso à infraestrutura, a falta de acesso à educação, a falta de acesso à saúde. Então, por exemplo, a falta de acesso a absorventes é a pobreza menstrual. Só que a menina que vai para a escola e não tem um sabonete para se limpar, também é pobreza menstrual. Muitos banheiros aqui de escolas públicas não tem nem porta. Como a menina vai trocar um absorvente desse jeito? A falta de acesso a um ginecologista é pobreza menstrual também. E principalmente o desconhecimento da menina sobre o próprio corpo é pobreza menstrual. E não tem como a gente cobrar das mães, muitas vezes. Porque se a menina de 10 anos não sabe o que está acontecendo no corpo dela, imagina a mãe dela anos atrás, em que isso era ainda mais um tabu. Como que era conversado com essa mãe? Não tem como essa mãe passar o ensinamento que ela nunca teve. Então, toda essa série de fatores intercalados é o que a gente chama de pobreza menstrual hoje. Não é só a falta do acesso ao absorvente, é a tributação sobre esse absorvente, é o tabu gerado. Só para vocês terem noção, 10 anos atrás, todas as pesquisas que incluíam menstruação eram pesquisas que reforçavam tabus, pesquisas científicas. Somente depois desses 10 anos para cá que foram desenvolvidas pesquisas que desmistificassem esses tabus. Por exemplo, teve pesquisas que reforçavam que a mulher não podia ter relações sexuais enquanto estava menstruada. Pesquisas que reforçavam. Então, hoje a gente tem muito mais mulheres na pesquisa que resolveram levantar esse tema e pesquisar mais a fundo. Então, essa falta também das estatísticas, da pesquisa, é pobreza menstrual também. Aqui na Baixada, isso é muito presente. Quando a gente foi protocolar os projetos de lei para garantir os absorventes nas escolas e nos hospitais, a gente teve uma resposta da população muito grande, muito negativa. Porque elas pensam assim, nossa, mas tanta gente passando fome na rua, tanta mulher sendo agredida e vocês estão falando de absorvente? Como assim? É só a pessoa ir lá comprar. Só que essa desinformação das pessoas também é a pobreza menstrual, sabe? E não é porque a gente está lutando pela causa da mulher menstrual com segurança que a gente não vai lutar pelas outras causas também. E eu acredito que a pobreza menstrual hoje ela é uma forma de violência contra a mulher. Uma violência institucional e psicológica. Como que fica o psicológico de uma mãe que não consegue comprar um absorvente para uma filha? É uma violência que atinge a mulher todos os meses. Como que a saúde dessa menina que não tem um absorvente enfia muitas vezes até miolo de pão dentro da vagina? Então é uma violência também com o corpo e com a mente da mulher. Ela tem que ser discutida, sim. Tem que ser combatida, sim. Sabe? Basicamente é isso, pobreza menstrual. Eu acho que é super necessário você tocar nesse aspecto, Isa, porque nós vivemos em bolhas. Sim. Ainda, né? Apesar da internet, da democratização de informação e de acesso, a primeira vez que eu sou assistente social, a primeira vez que eu ouvi relato de uma menina ter que colocar miolo de pão no lugar do absorvente, pra mim foi chocante. E demorou pra eu ouvir esse relato. Eu imagino quantas pessoas que estão acompanhando a gente que não têm ideia de que esse tipo de coisa acontece, de que tem pessoas que na própria residência não tem banheiro, Sim. né? Não tem salubridade. Então, quer comentar um pouquinho pra gente dessa realidade, de coisas que você já viu, experiências que você já ouviu, porque você escuta muita coisa no projeto, né? É justamente por isso que a gente criou o projeto. O nosso projeto ele não é voltado em uma palestra que a gente vai dar em uma comunidade, até porque a menstruação é um tema muito sensível para a menina.
Eu não me sentiria confortável, por exemplo, ter que falar para uma outra pessoa que eu preciso de um absorvente, sabe? Então, a ideia do nosso projeto não é só você ir na comunidade e explicar para as pessoas, é você se tornar amiga dessas meninas. Porque são meninas jovens, são meninas que precisam desse amparo. Se eu não tenho uma relação de amizade, de intimidade, como que essa pessoa vai se abrir para mim? Porque é uma abertura. Eu lembro quando eu tinha meus 12 anos, eu não gostava nem que os meninos vissem meu absorvente. Quem dirá falar pra uma outra pessoa que eu nem conheço, a gente eu não cresce, tenho. né, pra pensar que é nojento, que a gente tem que ter vergonha, né, tem que ter medo de vazar, de acontecer alguma coisa. A gente cresce com isso. E nas comunidades que a gente vai, eu não achava que era tão importante até ir na primeira comunidade. As meninas, primeiro que ficam super surpresas quando ganham um absorvente, porque é aquilo, quando você pensa em doar alguma coisa, você pensa em doar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, você não pensa em doar um absorvente. Só que o olho brilhando das meninas quando recebem um absorvente é outro mundo. Parece que você tá em outra realidade, é estourar uma bolha realmente. Meninas que não sabiam nem como que tirava o papelzinho pra grudar o absorvente na calcinha. Os tipos de absorvente, esquece. Coletor menstrual, então, nunca ouviram falar. Mulheres que achavam que tinham alergia a absorvente, mas na verdade tinha alergia à textura. E como elas não conhecem, elas não usavam. Então é muito chocante, principalmente essa falta de informação. E a falta de acesso também. Aqui em Santos a gente chegou a ter contato com meninas que usavam papelão. E que ficaram mega felizes, que foram trocar logo em seguida, porque já estava pinicando, né? Imagina, andar com papelão todo dia. É muito chocante, muito chocante. Mas aos poucos a gente está conseguindo mudar essa realidade e fazer com que as meninas conversem entre si, sabe? A nossa ideia não é só ir na comunidade e dar absorvente. Eu sempre gosto de falar que a gente não dá o peixe, a gente tem que ensinar a pescar também. Então a gente tem que capacitar as meninas das comunidades, porque vão surgir mais meninas. Daqui a um ano vão ter novas meninas que vão menstruar. Então hoje as meninas que a gente atende na comunidade são formadas para conseguirem atender essas próximas meninas que vão vir. Porque assim, querendo ou não, elas conseguem pegar mais o instinto de liderança e a confiança, sabe? E conhecimento é tudo. Então elas vão ter o conhecimento na palma da mão delas para conseguir explicar para quem quiser. E principalmente para as mães. É muito curioso porque os meninos querem participar hoje das rodas para explicar para a mãe. Ai, que legal. Hoje a gente tem um número de aceitação muito grande de meninos, super curiosos e super solícitos. É uma coisa que eu sempre digo também. Não tem como a gente combater a desigualdade de gênero sem falar com os meninos. E os meninos estão em formação também. Só do fato do menino querer ajudar uma amiga que menstruou. Olha, não precisa ficar com vergonha, a gente vai te ajudar. Ou ajudar uma mãe a comprar um absorvente. Isso já muda a cabeça dele de um jeito. Meninos jovens, meninos muito mais velhos também, de 18 anos, no ensino médio, querendo saber. Eu sempre digo que informação é poder. E algo que eu fico, né, Kaique, curiosa para saber da Isa também, você é pesquisadora, você esteve recentemente em Portugal, sim, inclusive, né, você pode comentar um pouquinho pra gente de como foi essa experiência. E eu também faço pesquisas científicas, né, eu fiz mestrado, e eu tenho uma opinião sobre a academia que eu gostaria de ouvir, uma curiosidade que eu gostaria de ouvir de você, né, você comentou que até 10 anos atrás tinham posicionamentos científicos que reforçavam estereótipos e preconceitos, exatamente, né? Isso, vou te perguntar, né? Tem a ver com uma baixa participação da mulher nesse espaço? Com falta de possibilidade de acesso da mulher nesses espaços, né? O quanto que a ciência pode ser transformadora também? Olha, eu acredito que sim. No congresso que a gente participou lá em Portugal, eu quis falar sobre a menstruação para ter mais um documento, mais uma constatação que a menstruação não é esse monstro que tanto falam, que a menstruação ela pode ser combatida. A gente fez uma pesquisa sobre as políticas públicas daqui da Baixada, explicando o quão importante é para a Baixada essa política pública ser efetiva, né? Ela já está feita, o PL já está feito, só essas prefeituras colocarem em prática. Mas, enfim, quando a gente foi apresentar, eu e o Vitor, primeiro que nós fomos os mais jovens. Todos os outros tinham mais de 40 anos. Inclusive, nos e-mails me chamavam de doutora, porque todos já tinham doutorado. Então, é muito difícil também para essa mulher de 40 anos entender as demandas das novas meninas. Por isso que eu acho muito importante, muito necessário a academia abrir esse espaço para os jovens e para as meninas também.
As meninas querem falar, as meninas estão estudando, as meninas estão aí. E é uma coisa que eu percebi. A gente tem que ralar muito mais. O dobro, o triplo. Para sermos, enfim, consideradas como figuras que representam de fato. Então, se a academia mudar, nós teremos mais mulheres capacitadas, com seus trabalhos autenticados, que isso é mais importante. Fiz um mapeamento na Baixada Santista inteira sobre violência contra a mulher. Quando eu entrei nas prefeituras, ninguém queria falar comigo, porque era só uma menina de 18 anos que fez uma pesquisinha aí. Quando eu fui para Portugal, eu tive a minha validação. Então a história mudou um pouco de figura. Ainda não consegui entrar do jeito que eu queria, mas começaram a me respeitar um pouco mais. Então é necessário, na área da pesquisa, principalmente a pesquisa acadêmica, você ter uma validação. E uma validação internacional é muito importante, principalmente para a carreira de uma mulher. Por isso que eu acho que a cada dia mais a gente tem que ter as mulheres dentro das academias. Isso muda uma vida. Educação muda vidas. A minha mãe mesmo transformou a vida da minha mãe. Por isso que eu acho muito importante a gente abrir essas portas. E a gente está falando aqui de uma realidade que eu acho que você falou tudo, né? Incrível. O que a Isa já conquistou, mas a percepção que ela teve da importância de buscar essa validação. E muitas meninas, né, Kaique, não têm essa percepção, não conseguem entender esses caminhos. Imagina só o quão deve ser difícil nessa realidade que a gente está falando, das meninas periféricas, da comunidade, de conseguirem avançar nesse sentido, né? O que você está pensando dessa conversa, Kaique? Eu tô aqui absorvendo tudo e aprendendo e fazendo várias anotações aqui. E voltando um pouquinho lá no que vocês falaram no começo, quando você fala sobre a menina na escola, mas eu nunca parei para pensar nisso na época de escola. Nas minhas colegas. Na escola tinha banheiro sem porta, né? Com certeza. Banheiro sem vaso, quem dirá a porta. Mas aí eu fico pensando assim, eu nunca parei para pensar nas minhas colegas em período menstrual, como que elas faziam, né? E me veio agora essa reflexão. Falei assim, gente, onde eu tava, né? Que mundo. Mas é a falta de informação e o tabu que é colocado em cima disso, né? Vocês também falaram assim, sobre o tabu do absorvente, de ficar escondido, não sei o quê. Eu me recordo que uma vez a minha mãe falou assim, vai comprar absorvente pra mim. E eu fui morrendo de vergonha. Porque eu já tinha isso de, isso aqui é um produto proibido. A gente tem que comprar e esconder, porque a mulher é como se ela estivesse num período, e não sei se, mas muitas pessoas assemelham com um período de que a mulher tá suja, de que a mulher tá, né? E acaba até diminuindo a mulher que tá naquele período. Ela não pode estar aqui. Essa mulher tá na TPM. Eu acho isso fantástico. E aí eu tô aqui em papel de aprendiz e anotando tudo que eu posso falar. E muito curioso quando a Ju fala também sobre essas meninas periféricas. Vocês hoje, a ONG, ela atende mais ou menos quantas mulheres, meninas? O que é o Girl Up, né? O que é essa ONG? E aí já entrar nesse aspecto de quantas meninas hoje vocês conseguem atender. Então, o Girl Up é um movimento da Fundação ONU que eu trouxe aqui para a Baixada Santista pela primeira vez. Ele tem o objetivo de promover equidade de gênero. Nós temos várias vertentes para promover essa equidade, através da educação, através da saúde, através de um bom psicológico, de uma boa saúde mental e através da segurança dessa mulher. E nós vamos às comunidades. Eu tenho uma média, ano passado a gente atendeu mais de 3.000 mulheres e meninas, distribuímos mais de 10.000 absorventes e estivemos presentes em mais de 10 comunidades. Hoje eu tenho mais de 100 voluntárias que vão de 14 a 22 anos. Isso é muito legal também, que são meninas muito jovens que estão comigo. A minha grande maioria são meninas menores de idade, que já estão super ativas. Na minha última ação, eu tive uma menina de 10 anos que se voluntariou com a mãe. E ela não queria ir embora. Isso é muito importante também, porque favorece o crescimento dessa adolescente, né, dessa pré-adolescente. Enfim, a gente tem esses dados e Isabela, é uma coisa que eu bato muito na tecla. O Girl Up é um movimento muito importante porque tem essa falta. Uma coisa que eu senti muito, e foi isso que me fez trazer o Girl Up pra cá, foi que eu não via um projeto social voltado exclusivamente pra menina,
pra mulher, pra mãe dessa menina também. Então, essa falta me fez trazer. Mas eu bato muito na tecla e falo que eu quero um dia acabar com o Girl Up, porque o Girl Up não deveria existir. O dia que o Girl Up deixar de existir é o dia que a gente cumprir a nossa missão, o dia que as meninas vão estar totalmente seguras. Isso que me parte muito o coração também. A gente vai em comunidades, por exemplo, a gente foi no Sambaiatuba, uma comunidade maravilhosa para se trabalhar, mas é muito triste você encarar aquela realidade. Eu fui falar com as meninas e as mulheres e a gente estava explicando, né, como que se higieniza, a importância de se higienizar a hora que troca os absorventes. E uma mãe me falou assim, mas Isabela, como que eu vou trocar o absorvente, vou me higienizar se eu tomo banho de 4 em 4 dias? Eu não tenho banheiro em casa. Como que eu faço isso? Aí a gente se despedaça. Desmonta. E hoje, nessa comunidade, eu tenho 3 meninas que estão esperando para fazer a idade de 14 anos, para estarem oficialmente no Girl Up, para conseguir passar a informação. Mas elas usam já o coletinho. Isso é muito importante. A gente foi de, nossa, eu tô totalmente sem esperança, pra vamos fazer acontecer, vamos mudar. Vamos cobrar o que a gente tem que cobrar, isso não é certo. Já tive mãe que já foi em postinho de saúde comprar ginecologista e um monte. Porque elas perceberam a importância e falaram, não, a gente pode, se a gente precisa, a gente tem que cobrar. Isso é muito importante também. Então, o Girl Up é um movimento disso, não só de você dar a segurança, a educação, a saúde para essa menina, mas também ensinar ela que ela é uma figura de liderança, que ela pode sim e deve cobrar pelos seus direitos que não estão sendo efetivados, né? Acho que só isso. Eu achei, tudo que você fala é muito incrível, a gente aprende bastante, né? Eu admiro, eu já falei bastante de vocês, e você tocou num ponto que eu acho que é fundamental a gente não perder como norte, que o Girl Up é incrível, mas ele não deveria ser necessário. Exato. O Politize, que a gente vai comentar também, que a gente faz parte, não deveria ser necessário. Exatamente. Você sabe melhor do que eu, até porque é a sua área de direito, que a Constituição em si já deveria ser garantidora dos direitos fundamentais. Exatamente. O que acontece é que mesmo com a Constituição, que é fruto de movimentos sociais, de luta, ela veio muito dos meninos de rua, das meninas de rua na década de 80, ela não é validada de fato. A gente tem muitos direitos de papel. Sim. E por conta disso, a gente vem desenvolvendo sucessivas políticas públicas para reafirmar o que está na Constituição, né? Mas olha esse nó, né? A gente tem a Constituição que nos garante tanta coisa, mas a gente não conhece a nossa Constituição, né? A gente está falando aqui tanto de informação, do quanto que é importante. E olha como é transformador quando uma menina da comunidade chama a mãe para esse processo, e a mãe já vai no postinho cobrar um direito que, por primazia, já devia estar garantido, né? Exatamente. Esse é o ponto principal. Fazer com que as mulheres conheçam os seus próprios direitos. A gente também leva muito conversa sobre a Lei Maria da Penha, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a criança pode denunciar. Só que como a criança vai denunciar, sendo que ela não sabe que está sendo abusada, sendo que ela não sabe que ela mesma pode denunciar? A gente fala também sobre a Lei Maria da Penha. Muitas vezes a mulher está sofrendo um abuso, por exemplo, uma violência patrimonial, e ela acha que não é violência porque o cara não bateu nela. Então, isso tudo é muito importante. A gente tem psicólogas e advogadas disponíveis, caso aconteça alguns desses casos por lá. E a gente vai ajudando essas mulheres na medida do possível para conhecerem melhor a nossa legislação e se apoiarem, cobrarem pelos próprios direitos, né? Incrível. E você comentou que o Girl Up é um movimento da Organização das Nações Unidas, certo? Como que você conheceu esse movimento? Então, eu participei de um programa chamado Latin America Leadership Academy, que é um programa de formação de lideranças na América Latina, quando eu tinha 16 anos. Só que, quando eu fui apresentada para a líder nacional, eu não me sentia pronta, sabe? Eu falava, não, eu não vou conseguir dar conta, eu sou muito jovem. Eu não tinha noção que eu seria capaz. Até o dia que eu fiz essa pesquisa do mapeamento da violência contra a mulher. E eu vi que, para vocês terem ideia, teve ano aqui em Santos que nenhum agressor chegou a ser preso. O índice da Baixada Santista é inferior a 3%. E aí eu fiquei, gente, mas cadê a gestão pública? Cadê essas mulheres que... Cadê que a gente não vê ninguém falando sobre isso? A gente sabe dos dados nacionais, mas os dados regionais, que ao meu ver, são esses dados que vão
realmente resolver a política pública municipal, se a gente sabe onde que está a mulher, a gente sabe onde gerenciar a política pública, né? São esses dados que a gente tinha, a gestão pública sabe e ninguém fazia nada. Aí eu falei, não, eu vou na cara e na coragem, tem um monte de gente que está precisando disso, então eu vou conversar com a líder nacional. Conversei com ela e o Grow Up é completamente diferente de todos os Grow Ups do Brasil. O Grow Up da Baixada é como se fosse um projeto piloto. Ele é o único que atende mais de uma cidade. Geralmente o Grow Up ele é formado em uma escola e tem o objetivo fazer um grupo de pesquisa com as meninas sobre feminismo, para elas ajudarem a escola. Só que eu queria fazer uma coisa muito maior, porque eu não queria que só a minha escola fosse atendida. Eu queria que todas as mulheres da Baixada Santista fossem atendidas. Então foi nesse modelo que a gente fez, atendendo 5 cidades de uma vez e fazendo um projeto maior, porque era a demanda da nossa região, né? Não ia resolver o problema, ainda não resolveu, mas não ia resolver o problema se fosse só em uma escola. Então fui na cara e na coragem, me deram um aval e em 2021 eu comecei a trabalhar com o Grow Up, hoje ele tem 1 ano. Em plena pandemia. Em plena pandemia. O número de violência doméstica aumentou muito e a gente disponibilizou o atendimento psicológico gratuito para elas. A gente atendeu mais de 150 mulheres, incluindo mulheres trans que estavam passando pela transição. Então isso foi muito importante para elas. A gente conseguiu sanar os problemas de pandemia, né? Os índices de depressão, de ansiedade com essas mulheres aumentaram muito. A mulher tinha que trabalhar, cuidar do filho, ajudar o filho a fazer a lição de casa, cozinhar para os meninos. Então era uma confusão. E a comunidade LGBT que a gente também atendeu é uma outra comunidade que, imagina, eu tinha um amigo mesmo que tinha problema com os pais porque ele era homossexual. E ele estava naquela casa todos os dias durante a pandemia. Então a ansiedade dele e a depressão aumentou bastante. O atendimento psicológico, que foi o primeiro pontapézinho, foi muito importante para essas pessoas. E aí a gente, com base nas pessoas que a gente atendeu, a gente conseguiu verificar as comunidades que mais precisavam de atenção. E foi essas as primeiras comunidades que a gente foi. Nós atendemos mais de 10 estados do Brasil com o atendimento psicológico online. Então foi muito grande. Aí eu pensei, não, tem gente precisando mesmo, vou começar a intensificar um pouco mais. E aí a gente começou a fazer as ações presenciais. A gente tem questões estruturais na nossa sociedade, né? Machismo é estrutural, né? O preconceito é estrutural. E na pandemia, o que estava estava encoberto ficou desvelado, né? Foi aprofundado, radicalizado. Então, para a população LGBTQIAP+, eu imagino ter que conviver numa casa na qual você não é aceito, você não se sente pertencente, deve ter sido... Eu não consigo nem pensar numa palavra para descrever o quão deve ter sido difícil, né? Não, com certeza. E você falou aí, né? A gente hoje tem o preconceito na pandemia, foi desvelado e apoiado, né? Exatamente. E apoiado, né? Ou seja, vai lá, vocês têm um aval. Vamos sem preconceito que tá na moda. E aí até uma pergunta que eu ia fazer, né? Qual outros projetos que tem no Grow Up? O Grow Up da Fundação Mono, ele é estrito para meninas. Por isso que eles colocam até a idade, até 22 anos. Hoje é extraoficial, né? Que a gente não pode cadastrar no site do Grow Up. A gente tem mulheres de 50, 60 anos. A gente também teve uma conversa muito interessante que fez abrir ainda mais os meus horizontes, de um homem trans que entrou em contato comigo e falou: olha, você já pensou em atender homens trans também? Porque se é difícil para uma mulher aceitar a menstruação, imagina um homem trans que menstrua e acha que é... Porque não é, né, o corpo não dele. Não é, isso que eu ia te perguntar, na questão do homem trans, eu ia tratar nisso. A ideia é essa, né, a gente conseguir sanar os problemas da comunidade como um todo. Hoje a gente também está trabalhando bastante com criança, que a nossa grande parte, assim, das pessoas que a gente atende são crianças, porque as mães estão ficando cada vez mais jovens. A gente atende mães de 12, 13 anos. Como que vai ser essa criança? Então a gente tem um projeto paralelo também chamado Educa as Minas, que são as meninas ajudando as crianças na sua formação, no letramento, na questão do próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Então a gente está expandindo justamente para isso. E não tem como a gente falar de preconceito, da diversidade e não falar dos LGBT, né? E a gente está
mega inclusa nessa pauta, porque eles procuraram e sentiram essa necessidade de ser falada, e era uma coisa que tá tão fora da nossa bolha, e a gente realmente não para pra pensar. E foi pensando nisso, a gente chegou até em uma audiência pública na Câmara de Praia Grande, que a gente levou um homem trans para conversar também sobre a importância de se falar sobre menstruação de pessoas. A gente começou até a mudar um pouco a nossa nomenclatura. Né? Ao invés de falar meninas que menstruam, a gente fala pessoas que menstruam na hora dos nossos discursos dentro da política, para justamente incluir. A gente chegou até a mudar o nome das políticas públicas. Ao invés de ser absorvente para as meninas, teve uma cidade que mudou absorvente para as pessoas que menstruam. E o vereador que estava com a gente, depois que ele se ligou nisso, ele bateu muito na tecla, ele entendeu. Isso é muito legal de ver também. Um vereador falando pessoas que menstruam, porque não são só mulheres que menstruam também. Batendo nessa tecla que hoje virou uma coisa muito natural na cidade. Por isso que é muito importante a gente falar também, quando fala de menstruação, que não são só as mulheres que passam por essa questão do tabu. Os homens trans passam muito mais, acredito eu, porque é uma coisa que está acontecendo no seu corpo que não era para acontecer, né? Que você não consegue aceitar que está acontecendo. Então é um processo muito grande de aceitação do próprio corpo e de aceitação das outras pessoas com relação ao seu corpo, né? Você está falando todo esse projeto, esse trabalho e tudo, eu tenho certeza que você deve, nesse caminho, ter encontrado algumas dificuldades. Eu queria que você falasse quais dificuldades que você, de repente, encontrou e se em algum momento você parou e pensou, não, chega, não é pra mim, deixa eu cair fora disso aqui. A gente, no começo, tivemos muita dificuldade para entrar nas prefeituras, porque são meninas muito jovens. De início era só eu e mais 4 meninas, então a gente nem público tinha pra isso, porque não era muito comentado aqui na Baixada. Então foi difícil entrar. Depois foi difícil fazer com que alguém topasse. Depois foi difícil fazer com que a população entendesse a necessidade. Aí que foi onde a gente mais sofreu. Porque a gente foi de, nossa, que legal que a gente tá fazendo pra... Nossa, quem são essas meninas? Que ideia fútil, isso não vai mudar nada na vida de alguém. Dá uma cesta básica que é melhor. A gente chegou a fazer parceria com uma empresa de absorventes. E quando a gente conseguiu a parceria com a empresa de absorventes, falaram pra gente assim, essas meninas favorecendo o capitalismo, fazendo parcerias com empresas. Então, sempre vai ter as pessoas falando porque elas realmente não entendem. E eu falei pras minhas meninas, a gente pegou uma pauta muito sensível, que a pauta da pobreza, hoje ela já é comentada abertamente. A pauta da menstruação, não. Então a gente vai encontrar gente que não sabe a importância disso. Hoje a gente já tem muito mais facilidade em entrar. Então, principalmente nas comunidades, a gente tem muita facilidade de entrar. No começo foi muito difícil. Como que você vai entrar na comunidade, vai falar só de absorvente? Não vai ter público. Hoje as pessoas querem estar lá, querem conversar, principalmente depois do segundo encontro. O primeiro encontro, geralmente as meninas estão mudas. No segundo, elas começam a se soltar. No terceiro, elas já estão contando a vida. Isso que é interessante. Mas a gente passou por várias etapas e essas etapas davam uma travadinha, sabe? Mas aos poucos a gente vai conseguindo mudar a cabeça da galera. É isso aí. Nessa perspectiva... queria te fazer uma pergunta. Eu cheguei a ouvir falas assim, né, quando essa discussão foi tomando mais corpo a âmbito nacional, de algumas críticas de pessoas falarem assim, nossa, vai poluir o meio ambiente dando absorvente para as meninas, né? Deveria se dar o coletor menstrual ou outras formas. E eu assisti uma série na Netflix, não sei se vocês já ouviram falar, eu não lembro o nome dela em português, mas é The Bold Type, a série em inglês. E mostra uma cena, um episódio de uma ONG que vai fazer a doação de coletor menstrual para mulheres em situação de rua. E aí começa a ter um surto de infecção. Sim. Né? E ninguém entende o porquê. Mas é porque elas não têm como se higienizar da forma que é necessário, né? Então, vocês chegaram a receber esse tipo de questionamento? Com certeza. A gente recebeu uma doação de coletores menstruais também de uma empresa, só que era uma coisa que eu boto muito na tecla. Não tem como a gente entregar um coletor para uma pessoa que não vai conseguir higienizar.
O absorvente descartável, querendo ou não, ele é a opção mais viável para todas as mulheres. No meu mundo ideal, toda mulher deveria receber um absorvente, um OB e um coletor. E escolher. E escolher qual que é melhor para o corpo dela. Os corpos são todos diferentes. Tem mulher que às vezes o algodão pode dar uma irritação, a gente não sabe, cada corpo é um corpo. E cada adaptação é uma adaptação. No meu mundo ideal, todas as mulheres deveriam ter a capacidade de testar e escolher. Mas já que não tem essa possibilidade ainda, a gente tem que focar no que é universal. Uma moradora de rua não vai conseguir ferver um coletor menstrual. Uma pessoa presa numa penitenciária, muito menos. Então, o absorvente descartável, obviamente, vai causar mais lixo, mas é uma coisa necessária, né? A gente vê várias embalagenzinhas, o canudo dentro de um negócio plástico, vendendo de um negócio plástico, e ninguém fala nada. Porque quando é uma coisa essencial para a mulher, o meio ambiente é colocado como discussão, sabe? Em movimentos sociais, em algumas discussões, né, dessas pautas, principalmente que são relativas a preconceitos estruturais, acaba ocorrendo ainda muita fragmentação de recorte. Né? Os recortes são extremamente necessários porque existem as suas especificidades. Como você falou, cada mulher é uma mulher. Mas, por vezes, a gente acaba isolando o debate e fala assim, olha, eu vou discutir sobre meninas só com as meninas. Sim. As mulheres mais velhas não têm que se intrometer nessa discussão. Eu tenho como prioridade colocar para falar meninas mais novas. Porque como a gente tem um público mais novo, por exemplo, eu tenho 18 anos, já uma pessoa de 50 anos me explicar alguma coisa, eu vou achar que ela é minha professora. E a ideia é ter uma idade próxima. Então a gente faz uma separação por idades. Meninas mais novas conversam com meninas mais novas, meninas mais velhas conversam com meninas mais velhas sobre assuntos. Não tem como falar com uma menina de 8 anos sobre gravidez precoce. Mas com uma menina de 10, 12, 13 eu consigo falar. Então a gente faz essa divisão por idade. Também fazemos divisão por gêneros, dependendo da conversa. Porque os meninos se sentem muito mais confortáveis conversando com os meninos sobre os assuntos da própria puberdade. A gente também atende os meninos nesse sentido. Os meninos se sentem, nossa, tá crescendo um monte de pelo em mim, a minha voz fica aguda, fica grossa, fica aguda, fica grossa. Então a gente tem hoje voluntários, homens também, que ajudam nessa causa. E dentro disso a gente fala sobre a menstruação com eles. A gente faz um debate aberto, depois a gente vai dividindo para conseguir tratar das causas individuais. Então fica amplo e restrito ao mesmo tempo. A gente consegue atender todo mundo e as especificidades. E tem uma pergunta que eu tô querendo muito fazer para você, que pensando na Isa como uma menina que enxergou essas perspectivas, foi atrás, teve o privilégio de participar de uma vivência diferente, mas encontrou uma forma de trazer isso para outras meninas também, né? Até então, através do projeto, qual tem sido o seu maior ganho pessoal, né? O quanto você se transformou, qual foi o maior aprendizado da Isa antes de 2021 para a Isa de 2022? Eu acredito que o meu maior aprendizado seja o olhar para uma nova menina que está crescendo. Porque às vezes a gente olha uma menina de comunidade, uma nossa amiga mesmo, e a gente pensa, nossa, mas por que ela não tem essa vontade de fazer? Só que a gente, depois do projeto, eu percebi, às vezes ela não teve a instrução dentro de casa. Às vezes ela não tem o que comer dentro de casa. Como que ela vai pensar em querer fazer mais, querer sair dessa bolha? Então, a Isa de 2020 pensava em crescer, ser uma boa profissional. A Isa de agora quer levar outras mulheres para que elas se sintam tão profissionais também. E apesar de a gente tentar fazer uma conversa mais leve, sempre com temas que são complexos, né, são de interesse público, a gente vai tentando fazer de uma forma mais descontraída para interessar as pessoas. A gente sempre tem um quadro também que se chama Não Vire as Costas. Nesse quadro a gente traz notícias, dados, estatísticas que são relevantes para a gente saber a sua opinião também e contribuir aqui para o debate, inclusive para combater fake news, né? Que hoje em dia é um dos grandes problemas da nossa sociedade. E qual que é a notícia que a gente tem hoje, Kaique Barbosa, no nosso hashtag Não Vire as Costas? Show! Vou trazer a notícia hoje que tem tudo a ver com o tema que a gente está discutindo aqui, que é como a pandemia afetou a vida de mulheres, né?
mais do que a de homens, né? Que a gente estava até falando, e aí trouxe até a questão do apoio psicológico que você comentou. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos, que contou inclusive com uma equipe de pesquisadores brasileiros e de médicos e colaboradores também, analisaram dados sobre emprego, renda, educação e segurança, coletados entre março de 2020, né, no começo ali da pandemia, até setembro de 2021, e isso em 193 países, no mundo todo. Eles chegaram à conclusão de que realmente o prejuízo foi maior para as mulheres do que para os homens. Uma proporção de 26% das mulheres perderam o emprego contra 20% dos homens. E uma proporção maior delas também relatou ter percebido o aumento de violência doméstica, que foi o que a Isa comentou, né, durante a pandemia. Então, assim, até se a Isa quiser comentar algo sobre isso, é importante porque são dados, né? E dados que chocam dessa diferença da igualdade de gênero que aqui na pandemia alarmou e aumentou num nível assim, estratosférico. É verdade. Então, é uma coisa que eu percebo muito aqui, principalmente no Brasil, é que a mulher, desde pequena, é criada para cuidar da família. Então, em contexto de pandemia, quando um parente fica doente, é a mulher que vai cuidar. Não é o marido que vai cuidar, porque a mulher foi ensinada a cuidar. Quantas mães solo a gente tem no Brasil que tiveram que largar realmente os empregos, porque senão o menino não ia conseguir, a criança não ia conseguir fazer a lição. Eu acredito que tem bastante influência nisso, principalmente a menina que estuda, porque a menina que estuda tem que ajudar nas tarefas de casa, tem que ajudar a mãe nas tarefas de casa. Muitas vezes é algo que não é ensinado para o filho homem, né? Hoje eu vejo que está mudando um pouco essa cultura, mas é muito comum, cansei de ver, e é estatístico também, né? Que as mulheres são criadas para cuidar. Isso reflete até na política. Eu cheguei a ver uma pesquisa que quando as mulheres estão dentro da política, existem mais políticas públicas voltadas para a criança e para o idoso. Porque a mulher, desde cedo, é educada para cuidar. E eu acho que isso na pandemia teve um peso muito forte. O peso para a mulher foi muito maior. Com certeza, né? Eu acho que é muito bom destacar, e é um dos objetivos quando a gente traz esse quadro, a importância das pesquisas e dos dados. Porque a gente ainda vive numa sociedade que eu tenho certeza, infelizmente, porque a gente escuta isso, pessoas acharem que quando a gente está discutindo uma pauta de direito das mulheres, a gente está, na verdade, buscando privilégio. Exatamente. Buscando uma vantagem, assim como com a população LGBT, como a questão da igualdade racial. E, na verdade, isso tem muito a ver, na minha opinião, com o quanto a gente é criado na nossa sociedade para ser individualista e meritocrático, né? A gente não está falando disso, a gente está falando de dados concretos, né, da história do nosso país, de como ele teve uma cultura extremamente escravocrata por tanto tempo, por exemplo, né, do quanto a mulher é criada numa imposição de ser quem cuida, quem é responsável pela casa. Sim. Que, nossa, o homem é incrível se ele ajuda a mulher, né? O homem ajuda. Não é uma função dele, ele está ajudando. Eu vejo muito no TikTok também, homens ajudando a cuidar dos filhos, sendo que o filho é dele também, é o dever dele cuidar dos filhos. Mas é uma ajuda, é um homem super poderoso. Eu vi uma frase que dizia que o homem superpoderoso é uma mulher comum. Exatamente. Exatamente, né? Quando deveria ser papel do pai, como Exatamente. Você falou. No Brasil, o número é gigantesco de crianças que não tem nem o registro do pai na certidão de nascimento. Né? Quando a gente vai para uma realidade da comunidade, a gente vê que as mulheres que movem a estrutura, e é tamanho o número de mães solo, né? Então isso é bastante preocupante. Quando a gente se volta para a pesquisa, a gente vê na pandemia, por exemplo, como a notícia está trazendo, é concreto a perda para as mulheres. Então, precisa ser concreta na mesma medida as políticas públicas direcionadas para essas mulheres. Senão a gente vai estar promovendo mais desigualdade, né? Sim, com certeza. Gil, mesmo com os dados, ainda tem uma galera que quer desabonar isso, né? Tipo assim, imagina, isso aí é um mimimi, é um sei lá o quê, né? Sim. E aí, aquilo que a Isa falou lá no início, né? Pra mulher,
é o dobro do trabalho, né? Para poder provar, porque veja bem, a mulher, ela precisa trabalhar a jornada dupla, né? Que fala tripla, dependendo. E aí a mulher vai para o trabalho, volta, e aí tem que fazer uma feira, um mercado, é um filho, alimenta, amamenta e tudo, e aí ainda não tem voz, não tem salários igualitários, não tem reconhecimento igualitário, e ainda precisa, para de repente chegar a isso, ter uma provação, se dedicar ao dobro, mais para poder falar, olha, que legal, olha o que ela fez, né? E essa frase que você falou que o super-homem é uma mulher comum, é extraordinária. A gente tem que estampar isso aí, entregar panfletinho por aí para o povo entender isso. O quanto a gente apoia outras mulheres. Enquanto mulher, quanto você valida outra mulher, né? Enquanto mulher, como você valida uma mulher mais jovem, uma menina. O quanto você desvalida essa mulher. Infelizmente, ainda, várias barreiras que eu vivenciei no meu trabalho, muitas das figuras que me incentivaram foram homens, né, que tiveram esse olhar. Então, acho que é um dever que a gente sempre costuma dizer, que é nas grandes ações, né, transformadoras, como a ONG tem feito, como o Grow Up tem feito, mas também no nosso dia a dia, nas pequenas ações, de olhar para aquela mulher, de olhar para a mãe, do trabalho invisibilizado que ela faz, de olhar para as discussões de uma outra forma. A gente tem, acho que é uma discussão muito visível aqui em Santos, por exemplo, em relação ao trabalho infantil, os malabares. A gente vê muitos meninos, adolescentes, nos malabares, e a gente tem bastante dados em relação a isso. Porém, o trabalho doméstico, que é executado majoritariamente pelas meninas, é completamente invisibilizado. Exato. Enquanto que a gente está tentando buscar, de fato, estratégias para trazer à luz esse debate, né? E se a gente não consegue trazer visibilidade, a gente também não consegue pensar em políticas públicas, né? Exatamente, exatamente. E é esse o ponto. A mulher no cotidiano ajudar outra mulher também. Uma coisa que eu sempre estou fazendo agora é procurar comprar de mulheres comerciantes menores, um ovo de Páscoa, um artesanato, que ainda não a gente muda a renda dessa mulher. Mas é uma coisa muito difícil. Porque a mulher também foi criada para entender a outra mulher como uma inimiga. É cultural. Né? Exatamente. Porque é isso. São tão poucos espaços para a mulher que a gente cresce achando que se a gente não ajudar, vai ser mais fácil a gente chegar ali. Justamente pelos pequenos espaços que a gente tem. Isso é uma coisa que tem que ser ensinada aos poucos, e acredito eu que conforme as oportunidades vão mudando e conforme as mulheres comecem a se enxergar como amigas e como pessoas que podem estar juntas, a gente consiga alterar bastante esse cenário também. Com certeza, acho que tem muito a ver com o principal aprendizado que você trouxe desse processo, que é a empatia. Sim. É muito sobre empatia, né? E achei excelente a dica que você deu, porque aqui em Santos, galera, a gente tem vários projetos que são voltados à economia criativa e a incentivar empreendedores locais e empreendedoras locais, né? A gente tem o Coletivo, que é um projeto, a gente tem o Empório Criativo, o próprio Juice Hub, que é a nossa nova casa também, volta e meia faz projetos nesse sentido, né? A gente teve no Dia Mundial da Criatividade várias empreendedoras aqui, vários empreendedores que desenvolvem artesanalmente os seus produtos de forma consciente. Então, a gente precisa pensar em todos esses detalhes, né? Isa, acho que é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você hoje. O que na sua trajetória, você chegou a comentar isso de alguma forma, mas de uma forma mais concreta, te levou para essa discussão? Porque eu tenho quase certeza, eu coloco a minha mão no fogo, que não foi só o Grow Up, não foi só você ter acesso a esse movimento. Isso deve vir de antes, deve vir de repente da sua casa. De onde que surgiu essa potência toda? Eu tenho uma mãe muito forte. A minha mãe, ela, desde pequena, ela começou a trabalhar desde os 8 anos, lá em Maceió, cortando cana-de-açúcar. E quando ela veio para aqui, para São Paulo, ela começou a trabalhar em um salão de cabeleireiro. E lá, no salão de cabeleireiro, que ela começou a descobrir profissões. E ela pensou, nossa, eu posso ser uma professora, eu posso ser uma juíza, posso ser o que eu quiser. E ela começou a estudar. Hoje ela é pós-graduada em psicopedagogia. E ela nunca me deixou desistir das coisas. Isso foi uma coisa muito forte pra mim. E eu tive uma professora também
muito, muito importante. Era uma professora de Direito na Federal que eu tive. E ela era psicóloga e ajudava as mulheres em situação de violência doméstica. Ela não só dava atendimento psicológico, como ela também atendia gratuitamente como advogada para essas mulheres. Isso também foi muito forte. Ela contando as experiências dessas mulheres, eu pensava, nossa, eu quero ser assim quando eu crescer. Acho que é interessante trazer também essa pauta, porque ainda hoje muitas pessoas falam que política não é para mulher discutir, por exemplo. Política não se discute, assim como religião, né? Tem muito essa fala forte ainda, da política ser tratada pejorativamente. Sim. E você está trazendo aqui o tempo todo o quanto é importante a gente lutar por política pública. E, na verdade, a gente está falando aqui muito focado em política no sentido talvez partidário, mas política está na nossa vida. Né? Exatamente. Nós somos seres políticos, né? Quando se é mulher, tudo é política, como está aqui na minha camiseta, né? Então, o que você gostaria de comentar sobre essa perspectiva do Politize e da participação de mulheres e meninas na política? A participação de mulheres na política é fundamental, porque senão a gente não tem uma democracia, né? A democracia, em seu sentido da palavra, para ser um espaço de todos, representação do povo. Como que é uma representação do povo, sendo que não tem mulher, sendo que não tem LGBT, sendo que não tem uma quantidade considerável de pessoas negras? Deveria ser uma representação. Com mais mulheres na política, a gente consegue ter mais voz. E é muito interessante. Eu consegui fazer uma parceria com elas no Poder. Você estava até no dia, né? E elas me trouxeram uns dados muito interessantes. Como, por exemplo, em casos onde as mulheres estão dentro da política, a corrupção diminui. O trabalho é muito mais eficiente. Justamente porque a mulher está muito mais acostumada a agir sob pressão, infelizmente. E a gente percebe muito que quando uma mulher está em um cargo de liderança, a fiscalização é muito mais em cima, infelizmente também. Mas a mulher ela acaba que trabalha muito melhor que um homem por conta disso. E o Politize para mim foi muito importante, principalmente para saber como conversar de política. Porque a gente está em uma época onde são dois polos e você não pode falar um A que já te intitulam ou em um polo ou no outro. A gente está aqui também com a presença ilustre do Vitor, que está aqui nos bastidores, não está aparecendo nas telinhas hoje, mas a gente já combinou que vai fazer o convite para ele estar aqui com a gente também, porque é um rapaz super engajado. E ele esteve, né, recentemente em Portugal junto com você, fez a pesquisa, né, o artigo junto. Faz diferença ter uma figura assim de apoio, um homem parando para ouvir da forma, sabe, que a gente quer ser ouvida e não pelo lado bonitinho da vida, mas ter esse suporte, né? O quanto é importante para você? Faz total diferença, porque hoje, no mundo que a gente vive, eu sinto que as pessoas escutam, mas não ouvem, sabe? E o Vitor sempre me ajudou muito, sempre foi muito solícito. Hoje ele que cuida dos meninos, dos voluntários, que ele tá muito mais tempo, então ele que ajuda os voluntários a conversarem com os meninos que a gente atende. E é muito importante a gente ter os homens e os meninos nessa pauta de discussão também. E apoiando. Não tem como a gente ir sozinha nessa. Tem que, nessa hora, todo mundo dar a mão, se entender e ouvir. É o nosso local de fala, mas eles podem escutar também, lutar também, sabe? Qual mensagem você gostaria de deixar para os homens, para os meninos que vão estar ouvindo a gente? O meu pedido é que... Pra cá. O meu pedido é que a cada dia mais vocês confiem nas mulheres como representações, confiem nas mulheres como figuras de trabalho, empreguem mulheres, estejam com as mulheres, escutem as mulheres que você tem dentro de casa. Às vezes a gente tem uma mulher dentro de casa e não para pensar na necessidade dessa mulher, o que essa mulher está sentindo, o que essa mulher está passando. Às vezes a mulher está dentro de casa com um monte de gente, mas está sozinha. Então o meu pedido pro homem que está me assistindo é: escutem as mulheres, escutem as filhas de vocês. Porque isso vai ser muito importante pro crescimento delas. Ter um homem que apoia. Eu não tive. E eu percebi o quanto que isso foi importante pra mim, sabe? Então, sejam uma mulher comum, né? Sejam o super-herói que a gente tanto fala aqui. A gente precisa disso. Escutem de verdade. Escutem de verdade, não só ouçam, exatamente. Perfeito. E agora, chegando no nosso bate-bola, vou pedir pro Kaique me ajudar no bate-bola com a Isa. Aqui em Santos, qual é o seu lugar favorito na cidade de Santos?
Eu gosto muito do emissário. Eu acho lindo o emissário no pôr do sol. Lindo, lindo, lindo. E quem você gostaria que tivesse aqui conosco? Então, bora falar. Uma pessoa que você fala, não, ela tem que estar lá porque ela tem um assunto... O ideal, a Gabriela Mansur, que eu sou apaixonada no trabalho dela, é uma promotora de justiça maravilhosa, que ela atendeu mais de 10 mil mulheres, gigantesca. E daqui da Baixada Santista, eu gosto muito da Solange Freitas, que ela sofreu uma violência política muito forte, né, na época dela de eleição, eu conheci ela ali. E valorizo muito ela continuar insistindo, mesmo sofrendo um atentado, e continuar lutando. Isso pra mim é muito forte. Eu teria desistido, então acho isso muito importante. Fantástico. Eu queria agradecer a Isa, porque aí eu já passo para a Ju para fazer o encerramento, e dizer que muito obrigado, porque esse tempinho que a gente passou aqui foi de um aprendizado incrível, e dizer para todos vocês, homens que estão assistindo a gente, que como ela falou, né, a gente agora se colocar no papel de ouvir e de se colocar no papel de disponibilidade, Exato. De entender e não diminuir essas questões que a gente trouxe aqui na nossa discussão. Obrigado, Isa. Eu que agradeço. Eu sei que a gente partilha de um mesmo sentimento do privilégio que a gente sente, né, de poder fazer o programa, né, de ter parceiros, ter uma equipe que acredita na gente, né, ter você acreditando em mim, eu acreditando em você, e a gente conseguir ter pertinho pessoas como a Isa, trazer, ouvir, dar voz, não sei se dar voz é a palavra, mas dar um espaço para você conseguir trazer as suas considerações, as suas perspectivas. E eu me sinto com muita esperança nesse processo, porque por mais que a gente veja notícias como a gente trouxe hoje, a gente veja uma realidade tão polarizada como a gente falou, né? Eu, enquanto mulher, ver uma menina nessa caminhada me faz muito acreditar que a gente está indo no caminho certo, que a gente está avançando, que a gente já saiu de um lugar pior e que a tendência precisa ser a gente caminhar mais. Então eu quero ver muito mais Isas, né, participando ativamente da sociedade, sendo protagonistas das suas vidas e também puxando, dando a mão para outras meninas, outros meninos, né, outras pessoas. Então agradeço muito você por ter estado aqui com a gente, por ser parte da família Bora Falar, né? E também dizer que tanto eu, quanto a equipe, quanto o Kaique, a gente está à disposição no que você precisar, no que o Grow Up precisar, e a gente puder contribuir. Obrigada, Isa. Eu que agradeço a oportunidade, gente. E é isso, gente. Eu espero muito que você aí de casa tenha gostado, porque o programa é feito com muito carinho. A gente traz pessoas incríveis para conversar e refletir junto aqui. E não perca semana que vem. Semana que vem a gente vai ter mais um programa, quinta-feira à noite, com mais um convidado incrível. E é isso, né? Vamos ter esperança, vamos se alimentar de reflexões importantes, de pessoas que nos inspiram para a gente conseguir dar a mão e caminhar cada vez para um sentido melhor, para uma sociedade mais justa. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Bora Falar com Juliana Lafron.